Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os contratos empresariais referentes às atividades bancárias, né? Ou melhor, os contratos bancários. Então, os contratos bancários, eles são regulados efetivamente, né? Tanto pelo nosso Código Civil, quanto pelo Código de Defesa do Consumidor e também pela legislação extravagante, inclusive o próprio mercado exterior, né? A legislação importada, tá? Inicialmente, cabe ressaltar que o contrato bancário, ele é todo contrato aonde uma das partes contratantes, ela é uma instituição bancária, né? A gente não fala de banco, né, efetivamente, porque banco é um termo genérico, né? Você tem instituições financeiras que não se denominam enquanto bancos, né? Mas são instituições financeiras nos termos da Lei 4595 de 64, tá? De acordo com essa legislação, as instituições financeiras são aquelas pessoas jurídicas, né, obrigatoriamente, de direito público ou privado. Então você tem bancos públicos, como a Caixa Econômica, e tem bancos privados, né, como o Itaú, Unibanco, Bradesco, Santander, etc., que realizam atividades financeiras acerca de coletas, aplicações ou intermediações de recursos financeiros. Quando a gente fala de recursos financeiros, a gente não fala efetivamente de dinheiro, né? Mas a gente fala de recurso, né, de patrimônio com valor monetário, né? Eu lembro, por exemplo, que as instituições financeiras elas fazem negociações relativas a ouro, né, a contratos de valores imobiliários, títulos de crédito diversos, né? Então não é necessariamente dinheiro, né? Mas é efetivamente recursos financeiros, né, com valor monetário, tá bom? É, Esses recursos eles podem ser para os próprios contratantes, né, ou seja, clientes dessas instituições financeiras, ou até mesmo em razão de terceiros, né, que são indicados pelos clientes dessas instituições financeiras. Tá? Vale ressaltar ainda que essas operações feitas nos contratos bancários pelas instituições financeiras, podem ser em moeda corrente, né, nacional, no caso de hoje, né, atualmente real, ou em moeda estrangeira, né? Obviamente respeitando as questões de cotações e de conversões da moeda, né? Então pode fazer contratos estipulados em dólar, em euro, né? Ian, enfim, né? Então, inclusive, na década de 90, com a desvalorização do real, né? E também muito antes disso, né? Quando você tinha ainda o Cruzeiro Real, que era o plano antes do real, era muito comum você fazer contratos em dólar, né? Coisa que acontece hoje em dia, por exemplo, na Argentina. Então, é possível sim que os contratos bancários nacionais elas estabeleçam obrigações em moeda estrangeira, respeitando a questão quanto à sua conversão, tá? As atividades bancárias, e aqui eu estou falando de atividades, não de contratos, elas podem ser típicas ou atípicas, né? O que são aquelas O que são aquelas atividades atípicas, né? As atividades atípicas são aquelas onde o banco ele efetivamente configura na qualidade de devedor, né? E ele realiza uma atividade bancária de forma acessória a um contrato principal. Então, por exemplo, você tem um serviço de cofre, né, no banco. Veja, o objetivo da instituição financeira não é guardar dinheiro, né? Muito pelo contrário. O objetivo dela é fazer com que esse dinheiro ele se movimente a fim de que ela tenha a sua rentabilidade. Então, quando você fala aqui de um contrato de cofre, né? Então você tem que um contrato onde você vai dar um serviço, né? É um serviço de guarda, um contrato de depósito,
aonde você vai cobrar uma taxa para guardar dinheiro, ações, documentos, joias de valor ou etc. para alguma pessoa, né? Então aqui você tem um contrato que na verdade é uma prestação de serviço, né? Que é feita pelo banco. Então, por ele envolver em uma das partes do contrato uma instituição financeira, ele é um contrato bancário, né? Mas ele não tem como atividade principal do banco fazer esse serviço de guarda de valores ou bens a partir de cofre, né? Mas é um serviço efetivamente que o banco ele oferece, tá? É, Outra questão que nós temos também, outro tipo de contrato, é o chamado contrato de custódia, né? O contrato de custódia, ele é muito comum naqueles contratos referentes à guarda de cheques pré-datados, né? Então, o que que acontece? Você tem um estabelecimento comercial, você recebe dos seus clientes cheques pré-datados, ou seja, com vencimento em data futura. Então, para não ter risco de você perder aquelas cártulas, né, aqueles títulos de crédito, aqueles cheques, até porque com a perda desses documentos você vai perder dinheiro. Então, muitas vezes você confia ao banco, né, esses títulos de crédito para que o banco apenas exerça a apresentação desse cheque na data do seu efetivo vencimento, né? Já que conforme o próprio entendimento do STJ, se o cheque ele é pré-datado, você não pode apresentar o cheque antes da data pactuada com o contratante, né? Então, em casos de empresas, de comerciantes que realizam um volume significativo, né, de contratos com pagamento em cheques pré-datados, você pode celebrar esse contrato com o banco, né, com contrato de depósito ou de custódia, onde ele vai efetivamente, né, guardar o seu cheque até a data do vencimento desse título, quando então o cliente ele vem a apresentar para haver o saldo, né, para haver o pagamento, a liquidação do cheque pré-datado. Tá? Então, essas são basicamente as atividades atípicas, né, por parte do banco. Peço desculpas, minha gente, porque eu estou gripado hoje, então acordei mal, acho que foi essa chuva aí, né? Então, perdão. É, Temos ainda outros contratos atípicos, né? Ou melhor, outras atividades atípicas bancárias que a gente já viu anteriormente, como aquele caso, por exemplo, de alienação fiduciária, né? Então, o contrato de alienação fiduciária, de compra e venda com cláusulas de alienação fiduciária em garantia, ele também se configura enquanto um contrato bancário, por quê? Porque, como a gente já aprendeu, o banco ele faz a aquisição do bem, né, que vai ser objeto da alienação fiduciária perante o vendedor, e ele passa para o possuidor, que é o devedor da dívida do qual está vinculado o contrato de consumo, do qual o bem em garantia vai servir, né, para pagar o débito. Então, essa operação aí ela é uma operação atípica, né? É uma operação atípica, porque não é da atividade do banco ele adquirir imóveis, veículos ou etc., mas ele faz isso a fim de que ele venha com esses bens celebrar um contrato de mútuo, né, e uma operação de alienação fiduciária em garantia. Tá? Temos ainda as operações típicas. Né? As operações ou atividades bancárias típicas são aquelas operações que efetivamente elas se denominam enquanto operações de crédito. Ou seja, o banco ele é credor, né, na relação contratual perante a outra parte do contrato bancário, que na verdade é o seu devedor. Né? Então aqui você tem, por exemplo, contratos de mútuo, né, mútuo financeiro, você tem um contrato de desconto, né? Você tem ainda o contrato de abertura de crédito, crédito documentário, entre outros. Tá? Então, o mundo de contratos bancários típicos ele é enorme, né? Então a gente não tem como falar de todos. Então a gente vai falar aqui dos principais,
até porque, em razão dessas inovações tecnológicas, né, eles vão se multiplicando cada vez mais, que são os instrumentos pelo qual o banco ele se utiliza para poder aumentar, né? Lembrando que são os maiores, são as empresas mais lucrativas que você tem, né, no mundo, e não é de hoje, né? Veja que as instituições financeiras elas existem desde o período antigo, né? Lá no contrato de, lá no, desculpa, lá no Código de Hammurabi, você já falava de contratos bancários a partir dos mútuos, né? Então, desde que você teve as sociedades com moeda, é que você já poderia falar, por exemplo, em contratos bancários. Então, no Brasil, a gente tem um boom desses contratos, principalmente depois da vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, quando a gente tem a criação aqui do Banco do Brasil, né? Depois nós tivemos a criação da Caixa Econômica Federal, depois vários bancos, né, e agentes financeiros ingleses também vieram para cá no século XIX. Então não são atividades novas, né? Então esses contratos bancários eles são bastante antigos até mesmo, tá? Então, o contrato de mútuo, né? Então você tem aqui que ele é um contrato típico, né? É um contrato de empréstimo na sua qualidade de mútuo financeiro, tá? Temos o contrato de desconto, abertura de crédito e do crédito documentário, entre outros. Bom, temos alguns requisitos essenciais para esses contratos, né? Então veja só, os contratos bancários, eles são contratos formais, tá? Então é obrigatório que haja o devido instrumento contratual para fins de sua validade. Até porque, como muitas vezes ele funciona enquanto contrato de consumo, é obrigatório o seu registro, até mesmo para poder identificar e se questionar eventuais cláusulas abusivas ou ilegítimas, tá? Então, dentro dos seus requisitos, é obrigatório que ele seja um contrato escrito, né? Ele é um contrato formal, né? Então, é necessário que haja uma forma pré-definida. Essa forma pré-definida, ela vai variar um pouco, né, a depender de que tipo de contrato bancário seria esse, né? Lembrando que você tem, além da legislação civil, além da questões referentes ao comércio exterior, você tem uma série de resoluções do Bacen e outros instrumentos, né, normativos que vêm também a regular quanto a isso. Outra questão que nós temos também quanto aos contratos bancários se refere à rigidez de contabilidade, ou seja, todos os valores referentes ao contrato, eles precisam estar devidamente expostos no instrumento contratual, né? Então, questão de taxa de juros, né, cobrança de emolumentos, seguros, se for o caso, né, cobrança de tarifas, encargos, enfim. Então, todos esses devem ser devidamente elencados de forma expressa e com seus valores ou percentuais também determinados. Então, por isso que a gente fala aqui de uma rígida contabilidade, tá? Outra questão importante também é que esses contratos empresariais, eles de natureza bancária, eles têm que vir a partir de uma atividade profissional, né? Então, o contrato bancário, ele é decorrente de uma atividade bancária a nível profissional, não eventual, né? Então, não se configura um contrato bancário se determinada instituição, por exemplo, né, embora isso seja raríssimo acontecer, ela venha a fazer um contrato bancário, um negócio financeiro de 15 em 15 dias, né? Ou de forma esporádica, um dia faz, outro dia não faz, enfim, né? Geralmente são contratos de muito volume, né? Que a gente chama aqui também de contratos de massa. Então, são contratos que você verifica que eles são feitos a partir de uma quantidade muito grande, né, já que o seu objetivo é fazer a circulação de dinheiro. Então, por isso que os contratos bancários, eles são considerados também contratos de massa. Tá? Esses contratos de massa, eles se classificam em dois tipos de contratos, né, quanto à sua forma. Podem ser contratos de adesão
ou podem ser contratos formulário. O que é o contrato de adesão? O contrato de adesão é aquele contrato onde as suas cláusulas contratuais, né, elas já vêm previamente escritas, né, determinadas pelo próprio agente financeiro, né, pela própria financeira ou pelo próprio banco, cabendo apenas ao contratante, né, ele aceitar aquelas cláusulas, aqueles termos do negócio bancário, e se ele não aceitar, ele não celebra o contrato, né? Então, ou você adere àquelas cláusulas, ou então você não tem a pactuação do negócio jurídico bancário. Então, esse é o contrato de adesão, né? Que está regulado no Código de Defesa do Consumidor a partir do artigo 54 e seguintes, tá? Temos ainda os contratos bancários formulário, né? Os contratos bancários formulários, eles são contratos de massa, por quê? Porque são celebrados em muito volume, né? Um volume muito grande, mas eles não têm cláusulas de aderência, né? Ou não têm cláusulas de adesão. Por quê? Porque a partir de uma fase pré-negocial, né? Ou pré-contratual entre o contratante e o contratado, né? Entre a instituição financeira e o seu cliente, é possível que você negocie, né, cláusulas do contrato, né? Questões referentes já a valor, né, questão pontual aos encargos, prazo de pagamento, etc. Ou seja, pelo contrato formulário, você tem um contrato que tem uma estrutura minimamente pronta, né, para esse instrumento contratual, mas é possível que você negocie ainda algumas cláusulas contratuais, né? Que você faça ainda pela negociação alguns ajustes sobre o contrato, referente a valor, prazo e demais questões sobre a obrigação contratual. Então, esse geralmente é o contrato formulário, né? Que geralmente ele é feito entre empresários, né? Então, ele não se aplica em contratos de consumo, tá? E com bancos que são importantes, por exemplo, para fazer aquela questão de capital de giros, né? Ou valores de grande, ou contratos de grande valor econômico, etc. Né? Então a gente pode citar aqui, por exemplo, Fundo Monetário Internacional, né? Que é uma organização que celebra contratos bancários para grandes empresas, inclusive grandes países, né? Que a gente tem no mundo, também países pobres, né? Então a gente tem Brasil, países da África, que são devedores do FMI em razão desses contratos bancários, né? Você tem aqui no Brasil, por exemplo, o próprio BNDES, né? Que é o banco específico que celebra contratos bancários com grandes empresas no Brasil. Então você não pode falar neles ali que são contratos de adesão, mas sim contratos formulários, porque existe uma negociação contra essas cláusulas, enfim, tá? Além disso, né, você tem aqui outra questão importante que se refere ao sigilo, né? Então, os contratos bancários, eles são contratos sigilosos. Por quê? Porque você tem aqui a questão do sigilo bancário, né? Dados bancários das pessoas, seja elas físicas ou jurídicas, ela se refere aqui quanto à questão da sua privacidade, quanto à sua intimidade, né? Então, o próprio Banco Central, ele determina a questão da sigilosidade dessas informações bancárias e, portanto, também desses contratos bancários que são feitos entre as instituições financeiras e os seus clientes, que podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, tá? Apesar disso, é possível, né, via determinação judicial ou por alguns agentes públicos, como, por exemplo, a Receita Federal, né, você autorizar a abertura do sigilo fiscal e bancário de determinadas pessoas físicas ou jurídicas. Mas, via de regra, esses contratos bancários, eles são guardados pelas instituições financeiras e apenas seus próprios clientes titulares têm acesso a esses contratos, tá certo? Então, isso aqui é uma questão que é importante. Bom, quanto ao contrato de mútuo, né, esse configura enquanto contrato de dinheiro, ou seja, coisa fungível, nos termos do artigo 1256 do Código Civil, né?
É aplicado ao contrato de mútuo a designação de taxa de juros se esse contrato de mútuo ele tiver o prazo superior a 30 dias. Tá? Além disso, também ele se refere à aplicação de encargos de contratos acessórios, como contrato de seguro, por exemplo, entre outros emolumentos e despesas contratuais, se tiver previsto no próprio contrato. Né? Ele é um contrato de natureza real, por quê? Porque apenas temos a conclusão ou melhor, né? A aplicabilidade do contrato de mútuo financeiro quando você tem a entrega da coisa, né? Que é o dinheiro. Então, você faz um contrato de mútuo financeiro no valor de R$ 20.000, que você vai pagar esses R$ 20.000 em 40 prestações de R$ 4.000, né? Então, esse contrato, ele só tem efetivamente a sua aplicabilidade, a sua eficácia, depois que você cumprir os requisitos quanto à forma e validade do negócio jurídico, né? E também o cliente, ele recebeu o valor do crédito, né? Sem a entrega desse dinheiro, sem a entrega dessa coisa, você não tem a eficácia plena do contrato de mútuo, tá? Temos ainda o contrato de desconto bancário, né? O contrato de desconto bancário, ele é típico o contrato de conta corrente, né? Por exemplo, né? Por quê? Porque você tem lá uma carteira, né, que é a sua conta bancária, que tem determinado numerário. Pelo desconto bancário, o que acontece? Né? Você autoriza o banco, né, a tirar determinado valor da conta para pagar terceiro. Né? Isso mediante autorização, que pode ser o uso de uma senha, lembre dos contratos eletrônicos que a gente falou na aula passada, né? Ou até mesmo com a apresentação de um documento, certo? Então, por exemplo, Carlos tem uma conta no Banco do Bradesco e aí ele quer fazer um pagamento para João, né? Então, o que ele faz? Ele vai no banco, acessa a sua conta bancária, que tem um saldo positivo, e ele transfere, por exemplo, R$ 10.000 dessa sua conta para a conta de João, né? Seja esta conta de João no próprio Banco Bradesco ou qualquer um outro banco, né? Então, essa transferência de valores, ela se dá a partir do contrato de desconto bancário, né? Por quê? Porque o Bradesco ele vai descontar esse valor da conta do cliente e vai repassar para a conta do beneficiário conforme a solicitação do próprio cliente, né? Então, isso se dá a partir de um contrato de transferência bancária, que pode ser entre contas do mesmo banco, né? Ou de contas diferentes, que é o caso, por exemplo, que você vai falar de DOC, TED, etc. Né? Ou até mesmo, né, quando você for fazer o pagamento de um cheque. Então, você chega na boca do caixa com o cheque de uma pessoa e aí você pede, no caso, a liquidação do cheque. Então, o que o banco vai fazer? Ele vai receber o cheque, conferir a validade do cheque e a partir daí vai descontar aquela quantia do cheque da conta do devedor, que é o emitente do cheque, a fim de que venha a pagar, né, a você, credor, que é o portador do cheque, e por aí vai, tá? Então, isso é o contrato de desconto bancário, né, que pressupõe que você tenha uma conta no banco com um saldo positivo ou com uma linha de crédito nesse banco, né, que lhe permite fazer essa operação de desconto bancário, certo? Temos ainda os contratos de abertura de crédito, né? Os contratos de abertura de crédito, eles se referem a serviços, né? Então, o banco, ele oferece para seus clientes uma série de serviços bancários referentes à abertura de crédito. Então, por exemplo, se você tem lá uma possibilidade de uma margem consignável, né, de um empréstimo de R$ 20.000, aquilo ali é um contrato que ainda não está ativado, né, porque você não requereu, mas você já tem ali uma abertura de crédito, né, de uma linha de crédito de pegar sem qualquer tipo de aprovação, né, porque ele já está pré-aprovado de, por exemplo, R$ 20.000. Né? Ou então, quando você também tem um contrato de cartão de crédito, ele é um contrato bancário de abertura de crédito. Por quê? Porque o banco ele fornece um cartão de crédito que é
para você possibilitar ter acesso a esse crédito, utilizar esse crédito e pagar depois, né? Lembre, a compra a crédito, ela é uma compra com pagamento futuro. Lembre que os cartões de crédito, mesmo aqueles de lojas, de departamento, etc., eles se dão a partir de administradoras de cartões de crédito, que são efetivamente instituições financeiras, né, nos termos da Lei 4595 de 64. Tá? E temos também, por exemplo, os contratos de crédito documentário. Né? O contrato de crédito documentário, ele é muito típico em operações internacionais, né? Principalmente acerca de comércio exterior. Então, ele acontece em casos de portos, aeroportos, enfim. Né? Por quê? Porque com esses contratos de crédito documentário, né, o credor, com base em um documento, né, que é um contrato de compra e venda ou de prestação de serviço, ele requer ao banco o pagamento de uma quantia referente a um cliente que, na verdade, ele é um devedor. Né? Então, por exemplo, vou dar um caso clássico. Né? Você tem uma operação de compra e venda no Porto de Salvador, né? Cooperação. Você tem lá a aquisição de um lote de 40 garrafas de vinho, né? Por exemplo, lote pequeno, portanto. Né? Aquele lote ali que é de uma importadora chilena, né? Por exemplo, ela vai estar lhe vendendo. Né? Só que aquela importadora chilena, ela não tem qualquer registro, né, em contrato bancário no Brasil. Né? Então, o seu banco, ele é um banco chileno. Então, para você pagar esse crédito para ele, né, e aqui eu estou falando de um crédito de grande valor, né, vou imaginar, você tem 40 garrafas de vinho, cada garrafa no valor de 3 mil reais. Então, você está falando aqui efetivamente de 120 mil reais. Né? Então, para você não fazer aqui uma transferência para um banco internacional, né, que vai ter o quê? Vai ter um encargo financeiro, fora uma questão tributária que ela é muito grande, o que você faz? Você pega esse contrato de compra e venda, né, desse lote de 40 garrafas de vinho, você registra esse contrato, né? Com esse contrato você coloca lá em uma das cláusulas que o pagamento daquele valor, 120 mil reais, ele vai se dar a partir de desconto bancário, né? A partir de crédito documentário, em que o credor deverá apresentar o contrato de compra e venda, né, perante o banco X, né, que é onde o comprador ele tem uma conta, né, e caberá a esse banco X, indicado no contrato de compra e venda de importação, né, desses vinhos, ele fazer o pagamento para o vendedor, né, credor desse crédito de 120 mil reais. Né? Então vamos pegar aqui um caso mais específico. Né? Então, João adquire, né? Vamos pegar uma vinícola chilena, Conchitoro, né? Então, João adquiriu um lote da Conchitoro, né, de 40 garrafas de vinho pelo valor total de 120 mil reais. Né? A Conchitoro não tem conta no Brasil, né? A sua conta ela fica em Santiago, lá no Chile. Então, João, ele faz um contrato de compra e venda com a Conchitoro desse lote de vinho, coloca lá no contrato que o pagamento deste contrato vai se dar mediante crédito documentário, e esse crédito documentário ele vai ser saldado, né, por exemplo, o Banco Santander, localizado na Cidade Baixa, né, na agência do comércio, na conta de titularidade de João, que é a conta X, né, agência Y. E aí o representante legal da Conchitoro, né, ele vai nessa agência do Banco Santander, onde João tem a conta,
apresenta o contrato de compra e venda devidamente reconhecido e a partir disso ele vem a receber a esse valor do pagamento do contrato, né? Então esse é o chamado crédito do documentário, né? Por quê? Porque o banco, que ele é aqui a qualidade de emissor, né? Ele vai emitir efetivamente um crédito, né? A partir do cliente do banco, que é o devedor desse contrato, né, que foi quem comprou os vinhos, em favor de terceiro, né, que é o beneficiário, que é a construtora, certo? Então, isso aqui você tem um contrato de crédito documentário que geralmente acontece em casos, efetivamente, de operações internacionais ou contratos de importação, né, ou de exportação também. Nesse caso também aqui acontece, tá? Vale ressaltar que esse contrato, ele é regulamentado por uma norma internacional, né, que é denominada Regras de Uso Uniforme para Crédito Documentário, certo? Que é reconhecido, né, pelo ordenamento jurídico a partir de normas internacionais e também pelo próprio STJ, né? Então o STJ ele reconhece que as regras de uso uniforme para créditos documentários, ela é a norma jurídica pela qual vem a regular essa questão quanto ao contrato bancário de crédito documentário, né? Então, pelo crédito documentário, você tem um documento, né, que é o contrato de compra e venda ou de prestação de serviço, aonde neste contrato estabelece que a forma de pagamento, né, de quitação do contrato de compra e venda ou de prestação de serviço, ele se dará mediante crédito documentário, né? Então, deverá o credor, né, provavelmente o vendedor ou o prestador de serviço, ele apresentar esse título, né, esse contrato, perante o banco indicado no contrato, que é quem vai saldar, né, esse pagamento, onde ele vai retirar essa quantia, né, da conta do comprador, né, ou do tomador do serviço, que aqui a gente chama nesse crédito documentário de emissor, né, porque é ele que vai emitir o documento que vai ser utilizado para fins de quitação e de pagamento desse crédito documentário, tá certo? Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Um abraço e até a próxima.